passo a palavra à Fátima Messias, que é a representante da CGTP Intersindical Nacional. Então, em nome da CGTP, também um agradecimento pelo convite, e é com imenso prazer que estamos aqui e entendemos esta conferência, de facto, como uma linha de continuidade ao trabalho que já vem sendo feito entre várias organizações que aqui estão presentes sobre esta matéria. E para já dizer que esta conferência escolheu um tema de uma grande atualidade. Quando aqui tivemos, há cerca de um mês atrás, a CGTP numa audição na Subcomissão de Igualdade, tal como outras organizações que aqui estão, nós já trouxemos alguns números desta realidade e que as exposições anteriores, as várias exposições e os vários olhares já aqui nos trouxemos alguns números que, se alguma novidade, respondendo ao desafio que o Sr. Presidente da Primeira Comissão nos deixou, se alguma novidade, infelizmente, aqui trazemos, é que os números se agravaram. E estas coisas não acontecem por acaso. Nós hoje temos constatado alguns elementos de setores e de regiões do país, mas pensamos também que é importante passarmos para uma fase a seguir, que é, constatando tudo isto, o que é que nós, organizações governamentais, não governamentais, associações políticas, sindicais, o que é que podemos, sociais, o que é que podemos fazer para inverter isto? Acho que este é, de facto, o grande desafio. Quando falamos da independência económica e de igualdade entre mulheres e homens, desde logo, para a CGTP, há uma questão, naturalmente, porque é essa com que lidamos no dia-a-dia, há uma questão fundamental. É que estaremos num caminho cada vez mais de recessão e de passos atrás em matéria de igualdade entre mulheres e homens, se não tratarmos de uma questão de fundo, que é o emprego de qualidade. Porque as diferenças salariais que se agravaram, as discriminações que se agravaram, as oportunidades, a igualdade de oportunidades que se tornaram ainda menos iguais, ou seja, mais desiguais, quer no acesso aos postos de decisão, aos cargos de decisão, mas também ao próprio acesso ao emprego, se não for tratado de uma forma inversa às linhas que estamos a seguir em termos de políticas legislativas, em termos da própria legislação, então nós poderemos organizar outra conferência e devemos continuar a fazê-lo. Mas não nos basta constatar que o agravamento é continuado. Daí que, respondendo não tanto em relação ao que constatamos, porque já aqui tivemos também ideias sobre como dar a volta a isto, mas como é que encontramos caminhos para que a independência económica de mulheres e de homens, mas em particular das mulheres, seja real, a primeira questão que nós queríamos colocar, de facto, é a qualidade do emprego, o emprego digno e a necessidade da criação de emprego. Por aí, pensamos que passa o cerne de muitas questões que aqui foram colocadas. Nós o que temos uma taxa de desemprego das mulheres em Portugal que, segundo as últimas estatísticas, rondaria os 23,1%, bem superior à taxa de desemprego oficial. Temos desigualdades salariais, os últimos dados estudados são de abril de 2011, quer do INE, quer dos ganhos, os inquéritos aos ganhos do próprio Ministério, que chegaram hoje, os de outubro de 2011, mas os que temos estudado de abril de 2011 demonstram que, em termos de desigualdades salariais, a indústria transformadora existe uma diferença salarial de 32% entre homens e mulheres, prejudicial para as mulheres, teve um agravamento de 1 ponto percentual em relação aos últimos dados estatísticos e poderíamos encontrar o mesmo no alojamento e restauração, no comércio, nas atividades financeiras e na educação, em que, para além dos aspectos que a doutora Virgínia Ferreira nos trouxe, também aqui é um dos setores em que as diferenças salariais tiveram maior agravamento, 3 pontos percentuais em relação aos dados anteriores. Nós estamos num ciclo de redução efetiva dos salários para homens e mulheres, agravado ainda mais para as mulheres, porque elas já eram e são as que têm salários mais baixos, portanto, todo este caminho de retrocesso social em que estamos a viver, são elas as que sofrem as maiores desigualdades. Sofrendo maiores desigualdades, e sendo agora cada vez mais atingidas pelo desemprego, porque de uma fase de agricultura, pescas e indústria está a chegar aos serviços, da função pública à administração pública, então onde é que fica e onde é que vai parar a independência económica da mulher? Se a tudo isto juntarmos os casos que cada vez são mais frequentes de desrespeito pelos direitos da maternidade e paternidade nos vários locais de trabalho, não só no setor privado, mas também na administração pública, e há inúmeros casos, aliás,
em relação ao exercício dos direitos de maternidade, paternidade ou parentalidade, como se lhe queira chamar, à possibilidade de usufruir, beneficiar de horários flexíveis para permitir uma conciliação, a difícil conciliação entre a vida profissional e familiar e pessoal, nós temos cada vez mais, e não é por acaso, maior número de problemas nos locais de trabalho com a rejeição por parte de muitas entidades patronais na aceitação dessa mesma conciliação de horários para permitir esta difícil, cada vez mais difícil conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. Se estamos num retrocesso, então também as mulheres estão, infelizmente, na linha da frente das perdas dos direitos que, entretanto, se foram conquistando. Não se perderam, é claro. A letra da lei continua lá e podemos e devemos melhorá-la. Agora, a questão é onde é que fica a distância entre a lei, o corpo da lei e a realidade nos locais de trabalho. Podemos dar aqui muitos exemplos concretos, aliás, isto depois deixaria para o debate também para não roubar muito tempo, mas achamos que é por aqui, pela qualidade do emprego, pelos salários, pelo rendimento do trabalho, que nós podemos aumentar ou não a independência económica das mulheres. Depois, outras questões aqui se levantam também em relação ao desemprego, como ele está afetando um grande número de jovens qualificados, de facto. E o que está a acontecer no mercado de emprego no nosso país é esta perda galopante de postos de trabalho, que afeta os mais velhos. Nós costumamos dizer, estamos a viver uns tempos que recusa que põe os pais no desemprego e recusa o emprego aos filhos. Porque não é só uma transição de uma geração de trabalho com vínculo estável e efetivo, não é só isso, com a substituição por vínculos precários, é que a perda de emprego é a nível de trabalhadores efetivos, mas também não há criação de emprego de qualidade. E este emprego precário que vai sendo criado é um emprego sem segurança, é um emprego sem estabilidade, que não permite fazer planos, projeções de vida, não permite, de facto, uma independência económica dos filhos e das filhas, e particularmente aqui também as mulheres, mas os homens também, neste futuro que deveria ser deste país de desenvolvimento, de aproveitamento de habilitações acrescidas, de maiores saberes para o desenvolvimento, e está completamente a ser desperdiçado. É claro que o caminho não pode ser formar aqui para investir lá fora. Porque muitos jovens estão saindo, e nós temos no dia-a-dia conhecimentos de muitos, infelizmente, de vários setores, e não é só o setor da indústria, construção civil, que é esse que eu faço parte. Eu venho de um setor maioritariamente de homens, que tem também algumas mulheres noutros setores industriais, mas os jovens que partem, muitos deles não fazem não têm planos de regressar. Porque se construírem vida lá fora, diferente da imigração noutros anos, dos anos 60, se construírem vida lá fora, dificilmente voltarão. E muitos deles abalam sem vontade nenhuma de cá voltar. Isto é uma perda humana, que é a maior riqueza que temos no nosso país, com certeza, e que também se tem que dar solução para ela. Portanto, o que é que achamos? Que se a legislação, se as medidas que forem sendo tomadas nas várias vertentes, não forem nesta perspectiva de criação de emprego de qualidade e de melhorar os salários, e aqui deixo um repto para todos, sendo os rendimentos de trabalho tão baixos no nosso país que são, a aposta num emprego de baixa qualidade não é futuro para o nosso país. Então o que é que nós estamos à espera, e este é um desafio para todos, para aumentar o salário mínimo nacional, que tem um fator potenciador da valorização do valor do trabalho. Então o salário mínimo nacional, e volto aqui a dizer que é uma das reivindicações que a CGTP e a Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens coloca no dia-a-dia, a passagem do salário mínimo nacional dos 485 para 515 euros este ano, 2012, é um rap que está lançado na concertação social, que também deixamos junto de todos os presentes e todas as participantes desta conferência. Consideramos que a valorização dos rendimentos do trabalho e do valor do trabalho vai num sentido contrário à regressão social que estamos a viver. Há pouco dizia-se, quando se falava do poder económico, não só em termos de cargos de direção, mas que o poder, de facto, existe e que são precisas escolhas, utilizando as palavras da doutora Virgínia Ferreira antes, escolhas ou opções. Se não forem feitas outras opções políticas, económicas e sociais, a independência das mulheres em particular, e dos homens, mas das mulheres em particular, tenderá cada vez mais a ser uma dependência e, pior ainda, dentro de algum tempo não as encontraremos nas estatísticas. Porque à medida que aumenta a pobreza e a miséria, muitos e muitas, em particular, vão saindo das estatísticas.
Não é? Isto é extremamente grave e nós vimos no dia a dia. Juntava a isto tudo o Estado social e as funções sociais do Estado na saúde, na educação, na habitação, na justiça, todas estas vertentes consagradas na Constituição da República Portuguesa. Quanto mais enfraquecidas de facto forem, por via das privatizações, das parcerias público-privadas, quanto mais não se trata só de alargar um setor privado e deixar o setor público com aquilo que são funções eminentemente sociais de combate à pobreza, à redução das injustiças e redução das desigualdades. Se o Estado, neste caso por quem o gera o Estado, se o Estado se despir deste seu papel, então nós também teremos outra vertente, que é não só de perda de independência, perda de remuneração, perda de emprego e maior pobreza e desigualdades e discriminações. Por isso, que independência económica poderá haver por este caminho? Pensamos que cada vez menos. O que é que se pode fazer desde a investigação, a educação, às organizações, aos vários níveis de mulheres? Como disse, eu penso que todos e todas podemos ter aqui um trabalho convergente nesse mesmo sentido. Termino só com isto. A CGTP vai lançar em setembro um outro estudo. Como sabem, nós tivemos um projeto de revalorizar o trabalho, de detecção das discriminações indiretas nos locais de trabalho, feito em parceria com diversas organizações e que tentamos disseminar por vários setores profissionais e ao longo deste tempo, vamos tentar, não está sendo fácil. Nem na contratação coletiva está sendo fácil conseguir incluir cláusulas de progresso em termos de igualdade, pelo contrário, está a ser bastante difícil, para não dizer quase bloqueio total nesta matéria. Vamos lançar também um estudo que tem a ver com a recolha de milhares de inquéritos sobre a articulação dos tempos de trabalho. Ou seja, como pesa para as mulheres o tempo do trabalho não pago também e como é que a questão dos horários de trabalho também são uma matéria fundamental para o combater as desigualdades e as discriminações. Deixava só estes tópicos porque é para termos mais tempo para debater disso. Não vale a pena a gente preocupar-se porque geralmente os debates e os painéis nunca cabe tudo lá dentro. Acho que ainda nunca tivemos em nenhum que o tempo chegasse e isso é bom. Só deixava 3 notas finais sobre a questão da precariedade, independentemente de podermos ver aqui e acertar algumas questões. O que nós dizemos é que, e as estatísticas mostram de facto isso, é que a precariedade, segundo aquilo que nós entendemos, a CGTP, a precariedade mais do que amortecedor para a falta de emprego, está neste momento a ser a principal razão e fonte de desemprego. Ou seja, o desemprego está a crescer fundamentalmente de trabalhadores ou trabalhadoras com vínculos precários. E em relação às jovens, exatamente, em relação às jovens, por isso esta necessidade muito grande de criar emprego de qualidade e dar combate à precariedade, valeria a pena depois também aprofundarmos isto, não só com números, porque não temos os números todos, porque a precariedade hoje, os contratos a termo, porventura, já são a cota parte menor, porque trabalho temporário, falsos recibos verdes, subcontratação, há aí uma panóplia no setor privado e público de precariedade, e as estatísticas, estas últimas, dizem que mais de 60% das raparigas entre os 15 e os 24 anos têm vínculos precários. Vejamos a geração qualificada que aí temos no mercado de trabalho. E mais de 85% das novas contratações até 35 anos têm, de facto, também vínculos precários. Muito para além e muito pior, neste caso até, do que os contratos a termo. Portanto, nós estamos aqui, não só é a tal questão que dizemos, estamos a perder emprego nos mais velhos e a não dar condições de manutenção de emprego e criação de emprego aos mais novos e às mais novas. E depois, ligado a tudo isto, vem a baixa taxa de natalidade, a dependência económica dos pais e o não sair de casa, etc, etc, etc. E até quando é que isto é sustentável? Nós achamos que já há rupturas na sociedade nestas situações. E lá está. Pronto, esta era uma questão, não há muito tempo para aprofundar mais. Concordo absolutamente com esta ideia também de que os direitos não duram sempre, de maneira nenhuma. Os direitos, de facto, conquistam-se e perdem-se se não forem defendidos. E nós estamos em fase de perda se não houver um trabalho, cada qual no seu espaço e à sua maneira e à sua medida, para que os direitos que conquistamos, até de valores da sociedade, a todos os níveis, não se percam.
Para nós, CGTP, resta-nos esta, também não é só mais notícias, não é? Resta-nos esta convicção que vem nomeadamente do facto de as mulheres serem o maior número de novos sindicalizados, nomeadamente na CGTP. Só para vos dizer que entre 2008 e 2011, num apanhado que não é total, dos novos 134.300 novos sócios dos sindicatos, vários sindicatos, portanto, quase 60%, 58,4% eram mulheres. Portanto, as mulheres são as que mais se sindicalizam, e as mulheres são as que são mais eleitas delegadas sindicais. Poderíamos ir mais além e dizer, até porque é que não são dirigentes sindicais? Porque isso já tem a ver com 4 dias por mês na empresa, tem a ver com mais ausências, que elas são penalizadas nos prémios, e o próprio exercício da cidadania e do direito de ser representante sindical, eleita numa empresa, também às mulheres traz mais prejuízo do que aos homens. Traz a todos, mas às mulheres traz mais. Portanto, acho que a gente vai ter que fazer mais painéis. Obrigada.